Bem-vindo a todos, iniciando aqui o 20º capítulo do podcast Eu e Meu Avô, em que, como o nome diz, participa eu, Arthur Neves, e meu avô Edson Saraiva. Hoje a gente vai dar continuidade ao estudo do livro Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, nós que já chegamos até a carta 15, e hoje, dando continuidade ao que foi feito na semana anterior, o meu avô vai fazer um resumo do que foi as cartas de 11 a 15, né? Quais são as principais lições que se pode extrair dali. Então é isso, um abraço e acompanhem mais esse capítulo. Bom dia. Por absoluta incompatibilidade de agendas, eu estou com muito trabalho a partir da... Estou monitorando a situação lá no Rio Grande do Sul e fazendo o que eu posso para auxiliar muitas horas do meu dia, né? Então eu volto a fazer dessa maneira, né? Sem a presença de Arthur. E voltaria, eu quero voltar um pouquinho na carta 10, né? Para vocês verem o nível da maldade, né? Da maldade sutil, de uma maldade assim profunda e quase indetectável. Eu tenho visto pessoas formadas no socioconstrutivismo moderno, né? Que tem teóricos assim incríveis. E quanto mais menos simples, quanto mais complicado o discurso, mais ganham, vamos dizer assim, medalhas de sábios, né? Porque ninguém entende. Eu já falei isso aqui, né? Nossa sociedade está tão biruta que, para você ser um gênio na área das humanas, você tem que falar coisas que ninguém entende. E fazer cara de que tu és superior a todos, né? Eu já vi um psychologist servindo café para outro major, né? Ele um pobre minor, né? Devia ter só uns 30 trabalhos científicos, né? Humanistas, e o outro devia ter 45, né? Ele devia só falar inglês, francês, né? E o outro alemão, italiano, porque é isso que mede a sabedoria de alguém nesses tristes dias de conhecimento na profundidade de um pires de mesa. Ele na carta 10 ele diz algo muito interessante que toca em dissonância cognitiva, como que seria legal a gente até mais na frente, depois de concluir esse livro, dar uma ideia para vocês das tecnologias e da historicidade dessas tecnologias de engenharia social que começam com Adam, forma de dizer, né? São explicitadas por Adam Weishaupt, que era um prussiano, né? 1740, mais ou menos. Então ele diz aqui, ó, o CS diz na boca do Screwtape. Assim, ao mesmo tempo que se mantém desleal a pelo menos dois grupos de pessoas, quer dizer, o povo religioso, né? E aqueles ricos, né? Absolutamente fúteis, comunistas de grife, né? Ele sentirá, no lugar da vergonha, um fluxo contínuo e subterrâneo de satisfação própria. Esse subterrâneo é muito bom, né? Um fluxo contínuo e subterrâneo de satisfação própria. Grande parte do que acontece com o ser humano acontece no subterrâneo, né? Se fala disso, dá-se agora um nome de inconsciente, subconsciente, mas é bem antigo isso, né? Que é o oculto do aparente, né? Finalmente, se todo o resto falhar, você poderá persuadi-lo, numa violação à própria consciência, a continuar a ter novas amizades com base no raciocínio de que ele está, de forma não especificada,
fazendo bem a essas pessoas pelo mero fato de compartilhar sua bebida e de rir de suas piadas, e que deixar de fazer isso seria excessivo, intolerante e, é claro, puritano. Nesse meio tempo, é claro, você deverá tomar as medidas de precaução adequadas para que esse novo projeto o induza a gastar mais do que pode e a negligenciar o seu trabalho e a sua mãe. A surpresa e a inveja dela, além da ambiguidade ou da brutalidade de suas reações, serão inestimáveis para o agravamento da tensão doméstica. Com carinho, seu tio Screwtape. Vamos à carta 11. Meu querido Absinto, tudo está indo maravilhosamente bem. Em especial, ficou contente de ouvir que os 2 novos amigos o fizeram conhecer o resto do grupo. São pessoas completamente confiáveis, escarnecedoras e aferradas às coisas mundanas, que, sem terem cometido nenhum crime extraordinário, estão progredindo silenciosa e confortavelmente rumo à casa do nosso pai. Você fala que eles gostam muito de rir. Aí ele coloca uma coisa interessante: não espere que o riso sempre esteja a nosso favor, né? Costumo dividir as causas do riso humano em alegria, diversão, anedota e petulância. Interessante isso, né? Quer dizer, o Lewis falando pela boca do Screw, né? A alegria, a diversão, a anedota e petulância. Vale a pena, não vou entrar em maiores detalhes, a gente detalhou mais na carta 11, tá? Vale a pena voltar, né? E ele coloca que gracejos, eles não conseguem entender que determinados gracejos promovem essas risadas, e que a causa real desses gracejos eles não conseguem compreender. Não sabemos qual é a causa verdadeira, mas quebra a dimensão de fluxo que eles ficam energizando, vamos dizer. Algo parecido com isso é expresso em boa parte dessa arte detestável que os humanos chamam de música. Mas, sabe, eles conseguiram reverter, porque a música que aqui, nós estamos falando de 1942, né, meus irmãos? Tinha melodia, harmonia, ritmo, tinha cadência, né? Hoje em dia não é música, né? Não tem nada a ver com música. Dizem que Platão dizia que para dominar um povo é só destruir a sua música. Dizem. Bom, aí ele descreve a diversão, a anedota. E nos ingleses, ele dá uma fisgadinha nos ingleses. Se um homem simplesmente, na Inglaterra, deixar os outros pagarem a conta em seu lugar, é pão duro. Se gabar-se disso de forma jocosa e caçoar dos seus colegas por terem sido trapaceados, não será mais pão duro, e sim um cara cômico. A mera covardia é vergonhosa, a crueldade é vergonhosa, a menos que o homem cruel possa transformá-lo em piada. E se alguém ir contra uma coisa dessa, né, pode ser, vamos dizer assim, colar-se um adesivo nela de puritana, falta de humor, né, politicamente incorreto, não sabe nem rir de uma piadinha cruel, né? Mas ele coloca que a petulância, quer dizer, a jocosidade é a melhor de todas as piadas.
Em pessoas petulantes, a piada sempre é assumida como algo natural. Ela está a milhares de quilômetros de distância da alegria, entorpece em vez de aguçar o intelecto, e isso não estimula nenhuma afeição entre aqueles que a praticam. A jocosidade, o humor jocoso. Ele fala aqui humor petulante, mas não é humor jocoso, fazer jocosidade, depreciar os outros. Mas depreciar os outros fazendo piada, pode. Na carta 12, ele faz um loa ao absinto, que está fazendo um grande progresso. E o único medo que o Screw tem é que ele, tentando apressar o paciente para ir lá para as profundas do inferno, faça-o perceber a real situação em que se encontra. Ele deve imaginar que todas as escolhas que provocaram essas mudanças são triviais, irrevogáveis. Quer dizer, ele tem que ter a sensação que a qualquer momento ele pode mudar isso. Não se pode permitir que ele suspeite de que está, ainda que muito lentamente, distanciando-se do sol numa rota que o levará ao frio e à escuridão do inferno. Por essas razões, estou quase feliz de ouvir que ele ainda frequenta a igreja e comungue. Sei que há perigos nisso. Mas veja, eles estimulam uma dissonância cognitiva no cidadão, né? Ele vai na igreja e frequenta mundano e acha que está transitando muito bem, que está coerente com tudo, e isso vai afastando do sol e levando ao inferno. O nome disso é dissonância cognitiva, é uma técnica muito utilizada, né? E existem experiências sociais com milhares de pessoas demonstrando essas coisas esquisitas que eu vou descrever mais tarde, né? Porque isso, não, sendo sutil, não faz com que ele, se cometesse um ato grave, né, poderia ter uma quebra desse contrato secreto que ele não está nem sabendo que ele está sendo conduzido, né? Porque se ele cometer alguma coisa, e por isso que tem que ser devagar, alguma coisa muito forte, se o diabinho secretário, né, não cuidar para que seja devagarinho, querer apressar, ele pode ter um arrependimento explícito de um pecado definitivo, totalmente reconhecido. E, no lugar disso, tem que ficar um sentimento de vazio, o qual é bastante incômodo, diga-se de passagem, de que ele não está se comportando muito bem ultimamente, mas não é um arrependimento verdadeiro. É aquela coisa vaga, e devagarinho vai se afastando, até que nem mais isso chegue à consciência, né? O vazio, né? Ele não entra mais em contato com essa sensação de vazio. Ele está preenchido totalmente pelo mal. Se ela se tornar, quer dizer, muito forte, essa clivagem, essa quebra por um ato cruel, pode despertá-lo e estragar tudo. Geralmente as pessoas que fazem atos cruéis, elas vão ter que ir para se entorpecer com drogas. Tá aqui. Ele semeia nesse capítulo, recomendo ler, ele fala sobre como o absinto Hornwood
deve estimular e atrair a sua atenção errante. Quer dizer, a falta de concentração os interessa muito. E aí é uma carta que fala disso. Ele diz assim que o carteado, né, quer dizer, vai lá para o meio mundano, é para se enturmar, para rir e tudo mais, faz umas bebericagens e vai para o carteado, ali na mesa de um pôquer, com os amigos ricos e tudo mais. É muito mais produtivo para eles do que se induzissem a cometer um assassinato, por exemplo. Porque aí seria muito difícil não segurar o arrependimento, tá? Sincero. Aí na carta 13, ele dá uma puxada de orelha no Horn, porque ele escreveu uma carta longa, um monte de páginas, para contar uma história que, na verdade, é bem simples e pode ser resumida assim: você deixou seu paciente escapar por entre os dedos. A situação é muito grave. Um arrependimento, ele se arrependeu, o paciente. E uma renovação da fé, envolvidos naquilo que o outro lado chama de graça. Na escala que você descreve, uma derrota de primeira ordem. Isso equivaleria a uma segunda conversão e provavelmente um nível ainda mais profundo do que a primeira. Aí ele escreve as mancadas. É interessante ler a carta 13, minha gente, porque ele descreve as mancadas do Hornwood, que quis apressar as coisas, não teve não, a palavra não é paciência, né? Ele deixou fazer uma coisa, o paciente fazer uma coisa bem trivial, rapaz, mas que o reportou na memória em momentos muito bons que ele viveu, quando ele experimentou pela primeira vez o retorno à fé, né? Ele caminhou numa trilha para um velho moinho. Você permitiu que ele tivesse 2 prazeres realmente positivos. Assim, se você tivesse tentado conduzir seu humano à danação pelo método romântico, olha, transformando em uma espécie de Werther, aqui um livrinho, um book do Goethe, onde o Werther era o personagem que, por um romantismo, foi se deprimindo, infortúnios amorosos platônicos, e acabou se matando, né? E a onda foi tão forte, né? Foi socialmente interessantíssimo isso, como foi uma onda pela Europa que diversos jovens se mataram, mais de 300 na onda do Werther, né? O efeito Werther, que esse Goethe escreveu, não sei até que ponto consciente. Ele levou o Werther a uma autocomiseração por tristezas imagináveis. Kafka também era bom nisso. Kafka era viciado em absinto. Ele fala por quê, né? Muito interessante essa carta, porque o diabão mor
explica por que o diabinho falhou. É sempre desejável substituir seus gostos e desgostos pessoais pelos padrões, pelas convenções ou pela moda do mundo. Olha, bonito. Estabeleceria a regra de erradicar do meu paciente qualquer preferência pessoal forte, que não seja realmente um pecado, mesmo se isso for algo bem trivial, como gosto pelo jogo de cricket, ou colecionar selos, ou tomar chocolate quente. Você deve sempre tentar fazer o paciente, aí eu concluo essa carta, abandonar as pessoas, as comidas de preferência, ou os livros que ele realmente gosta, em favor das melhores pessoas, da comida certa, dos livros importantes. Conheci um ser humano que se defendeu das tentações mais fortes de ambição social por meio do gosto ainda mais forte por dobradinha acebolada. Isso é muito bom. Quer dizer, a dobradinha cebolada que provavelmente a mãe dele ou a avó dele preparava para ele com todo... quebrava o fluxo diabólico do absinto. A cebolinha, a dobradinha cebolada era muito mais forte que a embriaguez da bebida absinto. O afastava dos vampiros. Na carta 14, ele ficou muito preocupado, o diabão, porque nenhuma promessa extravagante, ele não está mais, nessa segunda conversão, o paciente não está mais ligado a nenhuma promessa extravagante de virtude eterna, nem mesmo a expectativa de receber o dom da graça, e sim apenas a ter esperança de encarar as tentações do aqui e agora, diante da insignificância do aqui e agora, porque ele está ligado a uma temporalidade maior, que é a eternidade. Ele voltou a fixar seus olhos ao infinito e ao eterno. O seu paciente se tornou humilde. Pegue um momento que ele esteja bem convencido, né? que ele está bem pobre disso, né? E sugira de modo sutil e convincente a seguinte reflexão gratificante: por Deus, como estou sendo humilde. Se ele tentar abafar, dizendo, essa é uma forma de orgulho, faça com que ele fique orgulhoso de sua tentativa. Mas não tente isso por tempo demais, por medo de despertar seu senso de humor e de proporção, pois nesse caso só o que irá fazer é rir da sua cara e ir dormir. Olha aqui, e eu vou concluir, tá? Está ficando muito forte, posso continuar até em outro momento aqui, não continuar quinta não, continuar a gente colocar antes. O homem preocupado consigo mesmo e, acima de tudo, se o autodesprezo pode ser tomado como ponto de partida para um menosprezo em relação aos outros, e assim para chegar à melancolia, ao cinismo e à crueldade. É um passo a passo, entende? Estimular, né, a preocupação consigo mesmo, né? E tirando cada vez mais o foco de Deus e
da, vamos dizer assim, da atitude de serviço perante o outro. E cada vez mais focado no seu ego, nos seus nefs, seus demônios. E aí ele começa a estimular um autodesprezo que, por si mesmo, se sentir sujo, isso é bom para eles, porque pelo mecanismo de automação, né, vai isso automatizando até que generaliza, e aí a generalização vai para os outros. E isso é muito bom para eles. Eu fico aqui, né? Essa carta 14 é absolutamente maravilhosa. E ele, no final, ele conclui: não devemos nunca esquecer qual é o traço mais repugnante e inexplicável do nosso inimigo, Joshua. Ele realmente ama os bípedes desprovidos de cabelos que criou e sempre devolve com a mão direita o que lhes tira com a esquerda. Nem sobre os próprios pecados cometidos pelo homem o inimigo sequer deseja que ele pense em demasia. Uma vez que ele tenha se arrependido, quanto antes ele deixa de prestar atenção a si mesmo e mais satisfeito fica Joshua. Jesus em hebraico-aramaico, para quem está chegando agora. Então, o tempo todo os diabos querem que as pessoas fiquem num círculo vicioso, voltando e voltando e voltando e voltando, né, aos arrependimentos, ao autoduelo, né? E me desculpem os psicólogos, né? Eu sei que tem psicólogos que pensam diferente, mas uma boa parte hoje dos consultórios de psicólogos é para fazer com que as pessoas entrem nesse rodamuinho, né, de autodesprezo, né, como se isso fosse resolver o problema. Me flagelar, né, voltar ao mesmo tema e com o mote de que ele vai descobrir as causas causais que o fizeram ter tal e tal procedimento e aí ele, cada vez mais charcutando na lama, ele poderá encontrar a flor de lótus, né? E isso não é assim, meus amigos, né? Isso não é assim. Se a flor de lótus é uma flor muito interessante, como é que ela nasce na lama, mas sob determinadas condições, quando ela sai, ela flora, ela traz o divino, né? Ela não é uma solução em si, ela aponta para o céu, e a engenharia dela, né? Eu vou até buscar, porque tem na experimentação da flor de lótus em homeopatia, tem simbolismos muito interessantes sobre isso, de um movimento maior que acontece quando a lama fica parada e aquela semente então brota, né? Se movimentar a lama, não brota. A lama tem que ficar parada e aquela sementinha, então, ela começa a ganhar vida, né? A água é fundamental ali. O que é a água, né? Eu vou tentar
ao iniciar a próxima, falar um pouco sobre a flor de lótus, para vocês entenderem a beleza desse símbolo, né? Um abraço e tudo de bom. Muito obrigado a todos os ouvintes. Na próxima quinta-feira a gente retorna dentro de uma normalidade às 18 horas. Um abraço a todos.